A figura indica o pentágono UNESP, formado pelo quadrado UNSP e pelo triângulo equilátero NES, que compartilham o lado NS de medida igual a 4 centímetros. Então, só para a gente entender, a questão diz que tem-se esse pentágono aqui, pentágono este que é formado por esse quadrado e por esse triângulo equilátero. Quando a gente une esse quadrado e esse triângulo equilátero, a gente tem a área do pentágono inteiro, certo? Sabe-se ainda que a circunferência indicada na figura possui centro aqui em N e tangencia o segmento SE no ponto T. Da região do pentágono UNESP, que seria esse pentágono todo, aquela que está ocupada pelo setor circular de centro N, indicado na figura em azul, ou seja, esse setor, corresponde a quanto? Então, o que a questão quer é saber o seguinte. A gente tem esse pentágono inteiro, que tem uma área tal. E a gente tem esse setor circular, que está dentro desse pentágono. Né? Se você perceber, essa área azul está totalmente dentro desse pentágono aqui, né? E a questão quer saber quantos por cento essa área azul representa da área total do pentágono, que seria isso. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa calcular essa área e dividir pelo valor da área do pentágono toda. E aí isso vai dar pra gente quantos por cento essa área azul representa da área toda, certo? Então vamos começar calculando o valor da área em azul, ok? Bom, esse triângulo é equilátero, foi o que a questão disse. Se ele é equilátero, todos os lados são congruentes, então tem a mesma medida, e todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Qual é a medida de um ângulo interno de um triângulo que é equilátero? Se a soma de todos os ângulos internos tem que dar igual a 180 graus de qualquer triângulo, quanto tem que ser cada um dos ângulos sabendo que todos eles têm a mesma medida? É 180 dividido por 3, que dá 60 graus. Então, cada ângulo de um tracinho que eu coloquei aqui mede 60 graus. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o quadrado é uma figura formada por ângulos internos que medem 90. Então, isso aqui é igual a 90 graus. Por que eu fiz isso? Porque para calcular a área do setor é muito importante que eu saiba qual que é o ângulo que representa o setor. Como assim? Eu queria saber desde o começo o valor desse ângulo aqui, olha. Desse ângulo que representa o setor. Certo? E qual que é o valor desse ângulo? É só eu juntar 90 com 60, que dá 150 graus. Então, esse setor que está de azul tem um ângulo central de 150 graus. Certo? É importante notar também que a questão falou que esse segmento aqui, esse raio, ele é tangente ao segmento SE. Ele diz que a circunferência é tangente ao segmento SE. Se a circunferência é tangente ao segmento SE, o raio dessa circunferência, que seria isso aqui, ele forma 90 graus com o segmento SE,
porque a circunferência é tangente, certo? Repare que, qual que é o valor do raio? Por que eu estou atrás do valor do raio dessa circunferência? Porque para eu achar o valor do setor circular, eu preciso achar o valor do raio, certo? O raio é justamente a altura desse triângulo aqui, que é um triângulo equilátero, certo? E qual que é o lado desse triângulo equilátero? A questão diz que essa medida aqui mede 4. Essa medida aqui mede 4, porque a questão falou pra gente. Então, o lado desse triângulo equilátero é 4. Se R é igual à altura desse triângulo equilátero, e sabendo que a altura do triângulo equilátero é representada por L raiz de 3 sobre 2, a gente consegue descobrir o valor do R. Então, R é igual a L raiz de 3 sobre 2. R é igual... Qual que é o valor do lado? 4. Então, 4 raiz de 3 sobre 2. O valor do raio, então, é 4 dividido por 2 dá 2. 2 raiz de 3. E esse é o valor do raio dessa circunferência, certo? Então, aqui é 2 raiz de 3. Certo? Muito bem, eu tenho o valor do raio da circunferência. Como eu faço para descobrir apenas o valor da área desse setor? Se eu quisesse descobrir o valor da área desse círculo inteiro, como que eu faria? A área do círculo π vezes r ao quadrado, concorda? Então ficaria π vezes... Qual que é o valor do raio? 2 raiz de 3 ao quadrado. Π vezes 2 raiz de 3 ao quadrado. O 2 ao quadrado dá 4. E o raiz de 3 ao quadrado dá 3. Fica π vezes 12, que dá 12π. 12π centímetros quadrados. Esse é o valor da área do círculo. Mas a área do círculo, ela representa uma volta completa, né? Representa isso tudo. Eu quero saber o valor de tudo, ou eu quero saber o valor apenas de 150? Apenas de 150. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? 12π centímetros quadrados é a área do círculo inteiro, ou seja, a área correspondente a 360 graus. E qual que é a área correspondente a apenas 150 graus? Essa vai ser a área do meu setor circular, que é x. X está para 12π, assim como 150 está para 360. Simplificando aqui por 3 e aqui por 3. 15 por 3 dá 5, 36 por 3 dá 12. 12 vezes x dá 12x. 12π vezes 5 dá 60π. X é igual a 60π dividido para 12. X é igual a 5π centímetros quadrados. Então, esse é o valor do meu setor circular. Tudo bem? Muito bom. Acabei de descobrir o valor do meu setor circular. Agora, eu tenho que descobrir o valor do pentágono inteiro. Por qual motivo? Porque ele quer que eu faça o seguinte. A área do setor circular, quando dividido pela área do pentágono, vai me dar uma porcentagem de quanto? Então, a área disso, que está pintado de azul, quando dividido pela área disso tudo, vai me dar uma porcentagem de quanto? A área do setor circular, eu já acabei de descobrir, que é 5π. Agora eu tenho que ir atrás da área do pentágono, que seria a área
desse quadrado somado com a área desse triângulo equilátero. Então, a área do pentágono é a área do quadrado mais a área do triângulo equilátero. Como que faz a área do quadrado? A área do quadrado é L ao quadrado. Como que faz a área do triângulo equilátero? L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, né? Qual que é o lado do quadrado? O lado do quadrado é esse aqui, que é 4. Qual que é o lado do triângulo? Também é 4, né? Porque o quadrado compartilha o lado em comum com o triângulo. Vai ficar então 16 mais um 4, cancela com um 4 aqui, então fica 4 raiz de 3. Certo? Isso centímetros quadrados. Então, acabei de descobrir a área do pentágono, descobri já a área do setor circular, que é 5π, e agora vamos só fazer isso daqui, né? Quanto que é a área do setor circular? 5π. A área do pentágono é 16 mais 4 raiz de 3, certo? Agora a gente tem que fazer uma jogada aqui, porque a questão não deu isso aqui à toa, certo? Você tem que utilizar essa informação. Como que eu faço para aparecer 4 mais raiz de 3 aqui embaixo? Né? Para ficar igual a isso aqui. Você faz da seguinte maneira. Em vez de escrever 16 mais 4 raiz de 3, você coloca o 4 em evidência. Aliás, vou escrever de um jeito até melhor, para ficar mais didático. O 16 eu posso escrever como sendo 4 vezes 4, certo? Quais são os termos em comum entre isso e isso? Concorda que o termo em comum é o 4? Então é ele que vai entrar em evidência. Vai ficar 4 mais raiz de 3. E apareceu o que a gente queria, que era o 4 mais raiz de 3 aqui, né? E aí a questão falou pra gente que esse termo aqui, π dividido por 4 mais raiz de 3, isso dá 0,548. Então, em vez de colocar isso, a gente vai substituir por 0,548. Então, vamos reescrever aqui, olha. 5 sobre 4 vezes, em vez de colocar π dividido por 4 mais raiz de 3, a gente vai colocar 0,548, certo? 5 dividido para 4 dá 1,25 vezes 0,548. E quanto que dá essa continha de 1,25 vezes 0,548? Isso dá 0,685, que também pode ser escrita como 68,5 dividido para 100. Ou, em outras palavras, 68,5%. E essa é a nossa resposta, certo? Item A. Então, o que eu fiz foi calcular a área desse setor e dividir a área desse setor pela área do pentágono inteiro. E aí, isso vai me dar o resultado que eu quero. E depois eu só transformei em porcentagem aqui, no final. Tudo bem?